Oi a todos, espero que tudo esteja bem com você e com a sua família. Palavra para a igreja, dia 5 de novembro de 2020. Estamos numa sequência de leitura no livro de Apocalipse a partir do capítulo 13. Vimos a manifestação da besta, do falso profeta, que é a segunda besta, e vimos também o julgamento, as 7 taças da ira de Deus que serão derramadas sobre toda a terra. Esses acontecimentos são simultâneos, acontecem em uma determinada época que está profetizada na palavra de Deus. Nós vamos dar sequência a esta leitura hoje no capítulo 17. Nós não temos a intenção aqui de prevermos data ou darmos nomes. Estamos apenas fazendo a leitura destes capítulos de Apocalipse e dando algumas explicações. Façamos então essa leitura, capítulo 17 de Apocalipse. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Um daqueles anjos que derramou sobre a terra as 7 taças da ira de Deus, diz a João: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. Este capítulo, ele é autoexplicativo. Nós vamos ver que depois ele vai explicando, ponto por ponto, quem são estes aqui mencionados. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Essa grande meretriz, com quem se prostituíram os reis da terra e se embriagaram com o vinho da sua devassidão, é a falsa religião, é o falso culto que presta uma falsa adoração. Então são todas as falsas religiões que escondem atrás de suas práticas a devassidão, a prostituição e a impureza. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Besta repleta de nomes e blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Então aquele anjo conduz em espírito João a um deserto, onde ele tem esta visão. Uma mulher que está montada em uma besta vermelha. E existe nesta besta muitos nomes de blasfêmias. E tem 7 cabeças e 10 chifres, que é aquela besta que aparece no início do capítulo 13 de Apocalipse. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Então esta mulher, também vestida de cores berrantes, cores avermelhadas, está adornada de ouro, fala da sua riqueza, pedras preciosas e pérolas, um cálice de ouro cheia de abominações.
E no capítulo 5, fala o que está escrito na fronte desta mulher. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então isso confirma que realmente são os falsos cultos, as falsas adorações que estão misturadas com abominações. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. João ficou assustado com o que ele viu. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres que leva a mulher. A besta que viste era, e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Esta besta, este anticristo, que é uma manifestação de Satanás na terra, era, não é, mas será, porque ele virá no tempo determinado por Deus. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis. 7 montes pode ser entendido literalmente, porque a antiga Roma foi edificada sobre 7 montanhas. Mas nós também podemos interpretar isso de uma maneira universal, porque esses 7 montes também são 7 reis. Então são 7 grandes países que darão poder a essa besta, dos quais 5 caíram. Um existe e outro ainda não chegou. Então haverá uma sucessão de reinos que dará poder a esta besta. E quando chegar, tem que durar pouco, porque o que nos consola realmente é que toda essa preparação de Satanás para estabelecer o reino dele sobre a terra já está fadado a ser muito breve. A besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, que procede do 7 e caminha para a destruição. Então nós entendemos claramente que aqui se refere a um homem, a uma pessoa, que biblicamente é chamado de o anticristo. Ele virá, mas caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridades como reis com a besta durante 1 hora. 10 grandes presidentes, 10 grandes governantes mundiais que dão à besta, a esse anticristo, a autoridade e o poder, apenas por 1 hora. Então, o tempo que lhe foi dado é breve. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Então, existe uma grande preparação de reis, de governantes e de presidentes para entregar ao anticristo o poder
e a autoridade que eles possuem. E qual é a intenção? Aqui no versículo 14 está escrito: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, os eleitos e fiéis que se acham com ele. Toda a intenção de Satanás é pelejar, é guerrear contra Cristo, que é chamado o Cordeiro. Mas o Cordeiro de Deus vencerá, e com ele vencerão também todos os eleitos e todos os fiéis que estão com ele. Porque Jesus Cristo é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então essa falsa religião, essa meretriz, essa Babilônia grande, mãe das meretrizes e das abominações da terra, essa falsa religião está dominando povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque este governo ateísta que se levanta usará da falsa religião para dominar sobre as pessoas, mas depois esse governo satânico destruirá também a falsa religião. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possui, até que se cumpram as palavras de Deus. Então isso procede também do próprio Deus, para que haja a manifestação plena, a manifestação eterna do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso que por um tempo a humanidade veja, a humanidade receba aquilo que eles estão buscando, um reino mundano, um reino contrário, um reino anticristo. Mas esse próprio reino anticristo, ele se destruirá por causa da sua perversidade, por causa das suas abominações, por causa das suas prostituições. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então haverá uma aliança das falsas religiões com este poder satânico, este reino satânico que virá. Então, diante desta leitura, eu quero novamente animar todos vocês a examinarem as Escrituras, examinarem o livro de Apocalipse, porque nós que temos o Senhor, nós não temos que ter medo de coisa alguma. Nós não temos que ter medo do anticristo. Nós não temos que ter medo da implementação de uma certa marca na fronte ou na mão direita, um número. Nós temos apenas que perseverar, nós temos apenas que sermos fiéis, porque está escrito aqui que, embora haja essa guerra contra o Cordeiro os vencerá, e vencerão também os chamados, os eleitos e os fiéis que se acham com ele. Então, que nós sejamos achados com o Senhor Jesus Cristo e possamos guardar o nosso coração e sermos perseverantes e fiéis até o fim. Que Deus os abençoe. Fiquem na paz.